tenho 60 anos, família do meu pai tem câncer, posso tomar hormônio bioidêntico? Hormônio bioidêntico não se tomar, se passar. Olha, eu já contei, né, minha história. Minha mãe morreu de câncer, minha irmã morreu de câncer, meu avô morreu de câncer e eu uso hormônio, tá? E minha mãe, de repente, morreu de câncer porque nunca fez uma modulação hormonal. Porque o hormônio verdadeiro, que é o bioidêntico, ele protege contra o câncer. E se por acaso der câncer, ele ainda não deixa o câncer ficar agressivo. Ele protege, ele não dá câncer, ele é protetor. Agora, o sintético, ou até um Dilmirena, esse dá câncer, tá? Então, os médicos da linha alopata não reconhecem os hormônios bioidênticos, não estudam, não sabem, e fica falando que não pode usar hormônio, né? Porque eles não sabem, não tem noção, né? Ó, Raquel, estou na menopausa, meu médico passou hormônio sintético, estou com medo de tomar. O que fazer? Não tomar, né? A taquicardia tem a ver com os calorões? Tem, e tem a ver com falta de hormônio. Então, gente, na menopausa, para vocês tiverem... como obter hormônios bioidênticos, Jussara? Você tem que obter um profissional da linha integrativa. Vocês não podem comprar sem receita, tá? Mesmo porque é um risco, porque cada um tem sua dose. Não é uma coisa que você compra na farmácia. Eu vou comprar um anti-inflamatório, que é tudo igual para todo mundo. Cada um são doses individualizadas. O profissional tem que entender muito bem de hormônio para prescrever o tipo de hormônio e a dose correta. Cada um tem sua dose, tá? Então, se você terminou a quimioterapia, você consulta o profissional da linha integrativa, que provavelmente eu não vejo problema nenhum. Eu já tratei paciente de câncer de próstata com hormônio, a gente trata com testosterona, e já passei hormônio para uma paciente que tinha câncer de mama, tá? Tratei com hormônio. Então, a menopausa ocorre mas é uma faixa etária, assim, bem larga, entre 41 anos a 55 anos, tá? E ela pode ser considerada prematura se a última menstruação acontecer antes dos 40 e tardia se acontecer antes dos 55. E para ser considerada que está na menopausa mesmo, é 1 ano, né? 1 ano depois da última menstruação. Gestrinona é sintético, tá? A gestrinona é usada, inclusive, para endometriose. Tem profissional que usa durante um tempinho, porque ela reduz bastante o estrogênio, mas ela é sintética, tá? Não é bioidêntica. E aí, o anticoncepcional, então, é outro veneno, tá? Então, o período conturbado que atinge as mulheres antes e após a última menstruação é chamado de perimenopausático, antes e depois, né? A menopausa seria aquele 1 ano, né? Depois de 1 ano que ficou sem menstruar, já considerado que as mulheres estão, sim, na menopausa. Então, algumas mulheres podem chegar à menopausa sem apresentar alterações físicas e emocionais, né? Como perguntaram aí. Alguns fatores podem influenciar a antecipação da menopausa, como o tabagismo, por exemplo. E deve-se distinguir a menopausa da falência ovariana precoce, embora, de qualquer maneira, as duas comprometam a vida da mulher física, emocionalmente e socialmente. Tá? Então, de repente, tirou o útero, já é menopausa. Mas acontece, a menopausa fisiológica é aquela onde o útero vai parando de ovular e vai parando de secretar os hormônios. E a social, né, a vida social tem grande implicação, né, com a fertilidade, pois a mulher perde rapidamente a reserva de óvulos, que dificulta, claro, a gravidez. Então, na menopausa, né, já não tem mais. Olha só, existe um fenômeno que chama apoptose ou morte celular programada, que regula a concentração dos folículos nos ovários. Então, a mulher nasce com um patrimônio, sabe de quanto? 2 milhões de óvulos. Quando você nasce, você, mulher, quando você nasce, você tem 2 milhões de óvulos potenciais. E ao chegar à puberdade, já diminui, né? Aí já constata-se uma população de mais ou menos 400 mil, né? Mesmo antes de ovular, vai perdendo alguns óvulos.
E ao longo da sua vida reprodutiva, ela vai consumir 800 óvulos a cada ciclo menstrual. Então, é um estoque grandão, né? Começa com 2 milhões e vai diminuindo. Razão pela qual, ao chegar aos 35 anos, o contingente já diminuiu para 25 mil. De 2 milhões, com 35 anos, que é quando começam a cair os hormônios da mulher, a progesterona e o estrógeno são os primeiros a cair, testosterona depois, mas já diminui para 25 mil. Após os 40 anos, a redução é ainda maior, situando-se aí ao redor de 100 mil, né? Ou melhor, 1.000 gametas, com variação de grau de comprometimento na sua estrutura genética. Por isso que é um risco maior, né? A pessoa engravidar depois dos 40 anos, porque só tem 1.000 lá. E alguns já têm comprometimento. Então, o risco de nascer um bebê com algum problema é maior. Então, por essa razão, a taxa de gravidez é baixa e a taxa de abortamento do primeiro trimestre, já abortando no primeiro trimestre, chega de 45% a 50%. Ou seja, a fertilidade feminina desaba, né, nessa fase dos 40 anos. Então, consequentemente, claro, seus receptores e hormônios, né, estão comprometidos. Não é só o hormônio, viu? Os receptores também estão comprometidos. Então, esse mecanismo, eu expliquei ontem um pouco, né? Quem assistiu a aula de desequilíbrios hormonais viu que essa retroalimentação hipotálamo, hipófise, ovariana, torna-se perturbado. Por quê? Porque tem um desajuste das secreções e disrupção de receptores periféricos. O receptor, né, dos hormônios não estão funcionantes. E ainda, por cima, se a pessoa está intoxicada com metais, com parabenos, com bisfenol, tudo isso, eles são disruptores endócrinos. Eles entopem os hormônios. Tem os desreguladores endócrinos, que desregulam, né, os níveis de hormônios. E tem os disruptores, que aí eles não funcionam, os receptores. Por exemplo, falei ontem do FSH, né, que é o hormônio folículo estimulante. Né? Tem um aumento da secreção na corrente sanguínea. Por quê? Porque cai a progesterona, cai o estradiol, dá comando lá para o hipotálamo, que o hipotálamo avisa a hipófise para secretar mais FSH, para ver se estimula os ovários a produzirem os hormônios sexuais, tá? Então, mas a mulher da menopausa já está atrofiado o ovário. Mas vocês lembram que ontem eu falei? A testosterona ainda não, porque a testosterona, grande parte é produzida na adrenal na mulher, tá? Não é no ovário, é na adrenal. Muito pouco é produzido. Mas por isso que progesterona e estradiol são os primeiros a caírem, por causa do ovário, que vai atrofiando, assim como os testículos do homem, né? Então, o FSH, ele aumenta. E também consequente da queda na função inibitória da inibina, tá? Então, a inibina, o nome já fala, é para inibir a secreção muito alta de FSH, LH. Mas, quando acontece de a mulher já chegar lá na menopausa, essa inibina é inibida. Então, começa, né, a aumentar o FSH e o LH, mesmo não tendo mais hormônios. Então, instala-se o quê? A anovulação, não tem mais óvulos, sendo a mulher privada do quê? Da ação cíclica da progesterona. A progesterona começa a cair, tem um ciclo, né? Do estradiol, dos estrógenos, da testosterona e progesterona, regula com o ciclo menstrual. Na primeira fase, que é a fase folicular do ciclo da mulher, é onde o estrógeno está alto. No período ovulatório, a testosterona tem um pico. Por quê? Porque aí a mulher tem que ter libido, né? Para ter a fecundação. E aí, se fecundar mesmo, no segundo ciclo, na segunda etapa, tem a progesterona em elevação, para formar o corpo lúteo e segurar o bebê na placenta. Se não houver essa fecundação, vai acontecer o quê? A menstruação, que é a descamação do endométrio. Mas se a mulher está na menopausa, não vai ocorrer desse ciclo, né? A mulher não tem mais quase progesterona, não ovula mais e não menstrua mais. E nessa fase podem ocorrer sangramentos
atípicos, né? Também. Quando começa a desregular a menstruação, quando começa a entrar na menopausa, aí começa, né, a ter esses... Pode ter uma hora vem a menstruação, outra hora não vem, pode ter sangramentos uterinos atípicos. Por quê? Decorrente da flutuação dos estrógenos.